Meus irmãos, que a graça e a bondade do Senhor sejam derramadas sobre nós, continuem sendo derramadas sobre nós, enquanto nós lemos e ouvimos a exposição da sua palavra. Continuamos as exposições a respeito do reino de Deus, e nós estamos estudando no momento as parábolas do reino. Para isso eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 18, do verso 21 ao verso 35. Mateus 18, de 21 a 35, a parábola do credor compassivo. Mateus, capítulo 18, verso 21 a 35. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Então, entretanto, não quis, antes indo, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Deus os abençoe com a sua santa palavra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, graças te rendemos ao Pai, por sua graça e misericórdia, por seu amor, por sua bondade infinita para conosco. Prova disso é o Senhor falar conosco, falar ao nosso coração por meio da tua palavra, Deus. E nós te pedimos que o Senhor derrame da tua graça, da tua bondade sobre nós mais uma vez, iluminando o nosso entendimento pela operação graciosa do teu Espírito, dando-nos compreensão e dando também, Senhor, disposição de coração para a obediência, para o cumprimento da tua vontade. Seja com teu povo agora, ó Deus, guia-nos, ó Pai, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. É a nossa oração, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, lá vou eu novamente citar músicas antigas, né? Essa mais recente, do início dos anos 2000, ela foi baseada no texto em que Jesus, naquele acontecimento em que Jesus estava na casa de um centurião, e então chega uma mulher e ela quebra um vaso de alabastro e derrama aquele alabastro sobre a cabeça de Jesus. Ela unge o Senhor Jesus com aquele perfume caro. E então os discípulos questionam por que ela faria isso, se aquilo custava tão caro e podia ser compartilhado com outros. E o Senhor Jesus então mostra que ela estava
fazendo o que todos deveriam fazer, reconhecendo a graça do perdão e honrando o Senhor Jesus. E ele disse que ela estava preparando-o para o túmulo. Bem, a música então é baseada nesse texto, e a música diz, a música chamada também Vaso de Alabastro, diz o seguinte: só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, se entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Esse trecho, na verdade, ele relata a resposta que alguém que recebeu a grandiosidade do perdão divino deve dar, a resposta que nós devemos dar diante do perdão que recebemos. Ampliando a aplicação dessa frase especificamente, nós poderíamos dizer assim: só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu sabe o que é perdoar, aplicando a parábola que nós acabamos de ler. Essa parábola ela é contada no contexto anterior que nós percebemos, que nós lemos, em que Pedro pergunta ao Senhor Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. Senhor, se o meu irmão errar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? 7? E o Senhor Jesus disse: não digo 7, mas 70 vezes 7 deverás perdoá-lo. Bem, 70 vezes 7 são 490 vezes. E alguns intérpretes chegam a dizer, a concluir, que o Senhor Jesus estava ainda dando mais força para aquela afirmação dele, talvez dizendo que 70 vezes 7 por dia, que o perdão deve ser abundante para aqueles que receberam perdão. Se Pedro pergunta: Senhor, por quantas vezes devo perdoar? E nós devemos também perguntar: qual é a medida do perdão? Pedro queria entender os limites para o perdão. Há um limite para o perdão? E Jesus mostra que no reino de Deus o perdão é ilimitado, pois ele deve ser uma expressão do perdão que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus, quando ele deu a sua alma na morte pela nossa redenção, pela nossa salvação. O perdão é tão grandioso, o perdão que Deus nos dá é tão grandioso, que nada pode comparar, nada pode ser comparado, nenhuma outra graça, nenhuma outra bênção pode ser comparada ao perdão que Deus nos concede. Essa é a maior bênção que alguém pode receber, que é o perdão, a salvação eterna, a bênção de ser colocado na família de Deus, de se tornar filho de Deus, herdeiro de Deus. Assim, qual é o ponto central, o objetivo principal dessa parábola do Senhor Jesus? É ensinar que nós devemos perdoar na proporção que nós fomos perdoados. O perdão que recebemos é a base, é o fundamento para o perdão que nós devemos entregar, para o perdão que nós devemos oferecer. Nós devemos perdoar assim como fomos perdoados. Na oração do Senhor Jesus, quando ele fala que nós devemos orar pelo perdão, logo depois da oração é registrado que nós devemos perdoar os nossos devedores, perdoar aquele que pecaram contra nós, assim como nós perdoamos. Mas na verdade é muito mais profundo de só nos perdoa assim como eu tenho perdoado. O texto quer dizer que quem perdoa é porque foi perdoado e aprendeu a perdoar. Isso se torna uma prática. Você perdoa, é perdoado, perdoa e é perdoado constantemente. E aqui nós poderíamos olhar para essa parábola e dizer, talvez de uma forma inversa, que nós devemos perdoar como fomos perdoados. Vamos olhar a parábola e ver o que nós aprendemos do Senhor Jesus quando ele nos fala quando ele nos conta essa parábola, contando-a aos seus discípulos. A parábola conta a história de um rei que, tendo chamado os seus servos para prestar contas, recebe um dos seus servos, e esse seu servo lhe devia muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, uma quantia incalculável.
e certamente a parábola talvez não precisa nem ser uma história factual, de fato tenha acontecido, mas Jesus conta a história dessa forma para que as pessoas percebam a necessidade do perdão, a necessidade de perdoar, para que elas entendam o perdão que receberam do Senhor Jesus. E então conta-se que aquele homem, o primeiro homem, devia àquele rei 10.000 talentos, devia uma quantia absurda àquele homem. Se nós fôssemos calcular, daria milhões de reais, talvez nos nossos dias, porque um só denário custa uma diária, e talvez se ele devesse 10.000 denários, ele já deveria, calculando mais ou menos uma diária entre 80 e 100 reais hoje, ele deveria talvez entre 800 mil e 1 milhão de reais. Mas ele deve muito mais do que isso, porque um talento era muito mais valioso do que um denário. Ele devia muito, era uma dívida grandiosa que na verdade aquele homem não tinha como pagar. E essa primeira parte nós observamos a grandeza do perdão recebido. Um rei que decide perdoar. Ele começa por decidir ajustar contas. E esse homem que devia 10.000 talentos, um valor impossível de se pagar, ele chega para o seu senhor e diz: Senhor, eu não tenho como pagar. O Senhor diz: já que você não tem como pagar, então você será vendido, sua mulher será vendida, os seus filhos serão vendidos como escravos, para que a dívida possa ser paga. Não sei se vocês conhecem bem o contexto de escravatura naquela época, mas se uma pessoa tinha uma dívida grande, ele se oferecia, ele se entregava como escravo para o seu credor, e ele então tinha que trabalhar para aquele credor, até que o seu trabalho e mais o dinheiro que a família conseguisse juntar, pudesse saldar a dívida. Ao final, saldando a dívida, aquele devedor podia ser liberado. A dívida era tão grande que não bastava vendê-lo, tinha que vender a ele, sua esposa e os seus filhos, e certamente os bens todos também já estavam penhorados, porque a dívida era gigantesca, a dívida era muito grande. Mas aquele homem cai de joelhos perante o rei, e ele cai de joelhos diante de um rei compassivo. O rei compassivo então, vendo as lágrimas, o clamor daquele homem, perdoa a sua dívida e diz: vai, você está livre da sua dívida. Lembre que a dívida era uma dívida imperdoável, são milhões de reais se fosse nos nossos dias. O que nós aprendemos sobre este rei e sobre este senhor, este moço, esse servo que foi perdoado? Deus é o rei gracioso, que perdoa a nossa dívida infinita, a dívida infinita do pecado. O nosso pecado é uma ofensa eterna contra o Deus eterno, e por ser uma ofensa eterna contra o Deus eterno, o pecado merece um castigo eterno, de tão grandioso que é o nosso pecado, de tão grande que é a nossa afronta contra Deus. O pecado merece um castigo eterno. Logo, o pecado é uma dívida impagável. Nenhum de nós tem condições de pagar a nossa dívida. Nenhum de nós tem condições de pagar o que fizemos contra o nosso Deus por meios próprios. Nenhum de nós. Nós só temos um meio de nos livrar dessa dívida, a menos que o rei nos perdoe dessa dívida. Nós não temos outro meio para nos livrar dessa dívida para com Deus. Somente o perdão de Deus. Deus é tão gracioso que em Cristo Jesus, as Escrituras afirmam, Ele rasgou todo o escrito de dívida que havia contra nós. Quando Cristo morreu na cruz, toda a nossa dívida foi perdoada perante o Senhor. A dívida eterna, a dívida impagável foi perdoada perante o Senhor.
todo escrito de dívida foi rasgado. Não há mais nenhum registro de dívida contra nós, o povo de Deus, porque Ele nos perdoou dessa dívida impagável. Efésios 2:8 nos diz como esse perdão da dívida foi dado. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É o dom gratuito de Deus. De fato, Romanos nos mostra isso no capítulo 2, no verso 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos nós, e que o salário para o nosso pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus nos dá o perdão gratuitamente. Deus tira o nosso escrito de dívida e dá o perdão gratuitamente. Pela graça sois salvos. Martinho Lutero diz que a menos que um homem veja quão grande é a sua culpa diante de Deus, ele jamais compreenderá o que é a graça e qual a grandeza do amor de Deus para consigo. Se você não compreender o quão grande é a afronta do nosso pecado contra Deus, você nunca compreenderá a grandeza do perdão. Nunca, jamais. O seu pecado é um pecado infinito, contra o Deus infinito. O seu pecado, por isso, merece um castigo eterno, porque o Deus eterno e a sua lei, que é santa e verdadeira, foram afrontados. Mas Deus, com toda graça e amor, oferece perdão através de Jesus Cristo. Assim, ao olharmos para essa parábola, nós devemos olhar qual é a postura, a atitude do nosso coração com relação ao perdão que nós recebemos. Este homem da parábola recebeu o perdão de uma dívida impagável. Ele jamais poderia pagar a sua dívida. Ele, a sua mulher e os seus filhos seriam escravos para sempre. Seriam escravos até a morte, porque eles não tinham com que pagar aquela dívida. Da mesma forma, você e eu seríamos escravos para sempre, porque não tínhamos e não temos como pagar a nossa dívida, o escrito de dívida que havia contra nós. No entanto, assim como o rei bondoso, gracioso, perdoou aquele seu servo que devia uma dívida infinita, o nosso Deus também perdoou a nossa dívida infinita, nos concedeu a grandeza do perdão, a graça do perdão. E aí nós temos que nos perguntar se a nossa postura tem sido de reconhecer a imensidão da nossa dívida e a grandeza do perdão que nós recebemos. Nós sabemos, nós entendemos de fato a imensidão da nossa dívida? Nós entendemos de fato a grandeza do pecado? Nós entendemos o que o pecado significa diante de Deus? O que pecar contra o Deus eterno significa? Nós entendemos isso? Porque se nós não entendemos, nós não também compreenderemos a grandeza do perdão que foi oferecido através de Cristo Jesus. Sim, outra pergunta deve ser feita: nós compreendemos a grandeza do perdão que nós recebemos? Nós compreendemos quão grande é o amor de Deus para com pecadores indignos como você e eu? Compreendemos o que é ser perdoado de pecados impagáveis? Compreendemos o que é ser perdoado de uma dívida que você jamais teria qualquer recurso para pelo menos abatê-la? Pelo menos isso. Jamais você poderia, nem você nem eu poderia pagar, mas nós recebemos o perdão. Você compreende a grandeza do perdão? A verdadeira vida cristã começa com o coração quebrantado perante o Senhor, de joelhos, pedindo perdão pela dívida, como aquele homem fez. Mas ela continua levantando-se diante da cruz, com gratidão no coração, reconhecendo a bondade de Deus e a grandeza do perdão que recebemos, e respondendo em louvor, respondendo em adoração. E aí novamente eu volto às palavras daquela música que diz: só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu
entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Tudo que você tem é dedicado ao Senhor para adorá-lo, como gratidão, como resposta de gratidão pela grandeza do perdão que você recebeu. Bem, mas aquele homem sai da presença do rei, feliz pelo perdão da sua dívida, mas parece que não tão grato e não reconhecendo a grandeza do seu perdão, porque ele também não tinha noção da grandeza da sua dívida. Naquele momento ele tinha que sair da presença do rei, parar e dizer, e pensar, eu seria escravo, a minha mulher seria escrava, os meus filhos seriam escravos pelo resto da vida, se o meu rei não me perdoasse. Mas ele me perdoou, e agora o que eu posso fazer para demonstrar gratidão pelo perdão que eu recebi? Eu não tenho como pagar isso, jamais, mas eu posso ser grato. Seria essa a postura que ele deveria ter. Mas olha o que aconteceu, versos 28 a 30 diz assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele então não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Quem devia milhões, colocando na nossa moeda, quem devia milhões de reais e foi perdoado, agora encontra um outro senhor que, fazendo um cálculo pela nossa moeda, talvez poderíamos considerar que ele devia entre 8 mil e 10 mil reais. Quem devia milhões, agora encontra um conservo seu que lhe deve talvez nem 10% do que ele devia. E então esse senhor, esse conservo, faz exatamente a mesma coisa que ele fez perante o rei. Ele cai de joelhos e pede, sê paciente comigo e eu te pagarei. Talvez aquele conservo, por estar subordinado a ele, teria também menos condições de pagar a dívida, correria o risco de se tornar um escravo, juntamente com a sua família, para pagar aquela dívida. Mas qual foi a resposta daquele homem que havia sido perdoado? O que a gente vê nessa segunda parte da história, da parábola, é a incoerência de um coração endurecido, um coração perdoado, mas endurecido. O servo perdoado encontra-se com aquele que também agora carecia do perdão, uma quantia muito menor, mas apesar dos apelos e apesar do perdão que ele havia recebido, ele prefere não perdoar e lançá-lo na prisão. Quem não perdoa revela que não entendeu o que significa perdão, e revela também que não entendeu o perdão que recebeu. Decidir não perdoar, e perdão é decisão, não vamos cair no engano do nosso coração de dizer que eu não vou perdoar o meu irmão porque eu não estou sentindo de perdoar. Não é o sentimento que te diz para perdoar, é a palavra de Deus que te diz para perdoar, é Deus que te ordena a perdoar. Você não pode ser conduzido pelo seu coração e dizer, por enquanto eu não estou sentindo de perdoar, se um dia eu sentir, eu vou perdoar. Não, Deus ordena que perdoemos, e esse homem devia perdoar, mas ele não entendeu a grandeza do perdão, não entendeu a grandeza da sua dívida, da dívida que ele havia acabado de ser livre, e por isso ele decide não perdoar. A graça recebida deve transbordar e transformar-se em graça oferecida. De graça recebeste, de graça dai. A graça recebida
deve transbordar e ser oferecida como graça para outros. Efésios 4:32, nós vemos o apelo do apóstolo Paulo aos crentes éfesos, dizendo: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O que Paulo está argumentando é que se você foi perdoado em Cristo pelo nosso Deus, você também deve perdoar os seus irmãos. Nós devemos perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. John Owen disse que a falta de perdão é como veneno para a alma. Ela revela um coração que ainda não descansou na justiça de Deus e, portanto, quer fazer justiça com as próprias mãos, quer ele mesmo aplicar a justiça. E foi isso que esse homem fez, esse servo fez. Ele que havia recebido a grandeza abundante do amor do seu rei, agora decide aplicar justiça sobre o seu conservo e dizer: vai para a cadeia, você vai me pagar, mas você vai ficar preso enquanto não pagar. Ele não compreendeu o que é graça. Nessa parábola nós aprendemos na primeira parte que Deus é o rei, que Cristo é o rei perdoador, cheio de graça, e nós somos o endividado. E nós recebemos do Senhor a graça do perdão. Nessa segunda, nós vimos um servo que não quis perdoar o seu conservo. E aqui fala mais de nós, porque nós tantas vezes recebemos a graça do perdão e não sabemos perdoar. Cristo nos chama a refletir o seu caráter. E se Ele é Deus perdoador, nós temos que ser servos perdoadores. O rei que perdoa ensina os seus súditos a perdoar. O discípulo do reino de Deus perdoa porque foi perdoado pela graça do seu rei, pela graça abundante do seu rei. E aí nós devemos fazer algumas perguntas também bem sinceras a respeito de nosso coração, a respeito de nós mesmos. Existe alguém que você se recusa a perdoar? Ou talvez que você tenha mantido de forma indiferente e acha que não há necessidade de perdão, mas que você ainda tem reservas, você ainda tem limites com aquela pessoa, porque você não foi capaz de perdoá-la, de oferecer a graça do perdão. Nós temos falado aqui tantas vezes durante essas exposições a respeito do reino de Deus. O amor e a graça, o perdão, não são para quem merece. Amor, graça e perdão não são para quem merece, são para quem carece, para quem precisa. Nós não podemos esperar que alguém que pecou contra nós mereça perdão, porque não merece. Assim como nós que recebemos o perdão divino, não merecemos ter recebido. O perdão é uma graça que deve ser oferecida sem merecimento. Ela deve refletir as palavras de Paulo no capítulo 2 de Efésios, verso 8, de graça, pela graça sois salvos. Poderíamos até parafrasear: pela graça sois perdoados. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça divina. Por isso, pela graça, perdoe. Ofereça a graça do perdão, sem merecimento, porque não há. Alguém que pecou contra você não merece ser perdoado. Alguém que te tratou mal não merece ser perdoado. Alguém que te defraudou, alguém que te deu prejuízos, alguém que fez o mal contra você, não merece ser perdoado. Mas ela precisa ser perdoada, essa pessoa precisa do perdão. E você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, você será como aquele primeiro servo, que tendo recebido uma bênção tão grandiosa,
o perdão de uma dívida tão gigantesca não soube perdoar uma dívida menor. O pecado, o seu pecado contra Deus é eterno, mas o pecado do seu irmão contra você, não. Ele não tem uma dívida eterna com você. Deus é eterno, e Ele é o padrão, Ele é a referência. E se Ele perdoou pecadores indignos como você e eu, como nós que somos seus súditos, submissos a Ele, não perdoaremos? Permaneceremos em desobediência, escolhendo o caminho do não perdão? Nós precisamos perdoar para refletir o caráter do nosso Senhor, o caráter do nosso Salvador, Cristo Jesus, que perdoa pecadores sem cobrar nada em troca. A segunda coisa que nós precisamos, a segunda aplicação que nós podemos tirar aqui é que o Evangelho confronta o nosso orgulho e nos chama à misericórdia. O quanto nós temos sido orgulhosos ao ponto de não perdoar. E o quanto nós estamos dispostos a oferecer graça e misericórdia para aqueles que pecaram contra nós. Tem algumas pessoas que deixam o devedor ir para o túmulo sem perdoar. Quantas vezes ouvimos conversas cheias de mágoa, falando de pais que já faleceram, de irmãos que já se foram, de pessoas que já partiram, dizendo: olha, meu pai foi muito mal comigo, ele me feriu tanto que até hoje eu não consigo lidar com as feridas do meu coração. Como que você não foi capaz de perdoar se Cristo te perdoou? Como você não é capaz de perdoar se aquele que tem razões para condenar não condenou, te perdoou? Porque nós nos deixamos ficar amarrados ao ressentimento, porque nós deixamos ficar entrelaçados nessas raízes de ressentimento e amargura no coração e não perdoamos as pessoas que nos feriram. Ah, mas não merece. Não merece mesmo. Mas não me pediu perdão. Não, a Bíblia diz que se o seu irmão pecar contra você, você deve ir até ele e resolver. É você que tem que tomar a iniciativa. Você que é crente, você que entendeu a graça do perdão, tem que ir até o que não entendeu ainda e tentar ajudá-lo e procurar ajudá-lo e oferecer o perdão. Vá até ele e ofereça o perdão. A terceira parte da história da parábola, nós vemos a séria consequência de não perdoar. O juízo vem sobre quem não perdoa. A disciplina do Senhor vem sobre aqueles que retêm o perdão. E aqui nós vimos a seriedade de um coração não perdoador. A seriedade do problema sério que tem por trás de um coração não perdoador. O resultado da falta de perdão é disciplina dura do Senhor. Veja o que aconteceu nos versos 31 a 35. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Os demais servos, vendo aquela situação, se condoeram daquele servo que foi condenado, e então procuraram o rei, dizendo: Senhor, o Senhor que o Senhor acabou de perdoar, lançou o seu conservo na prisão, porque ele tinha uma dívida muito menor, e ele não quis perdoar. Ele entregou para ser punido com castigos, até que pagasse a dívida. E então o rei toma uma decisão de aplicar a ele a justiça que devia ter sido aplicada, colocá-lo na prisão até que ele pagasse a sua dívida. Quem se recusa a perdoar
demonstra ou não pertencer ao reino de Deus, ou então não compreendeu a verdadeira vida do reino. Porque a vida do reino deve ser uma constante imitação do reino. A vida do reino exige que os súditos imitem o comportamento, a postura, o caráter do rei. E o nosso rei é compassivo, o nosso rei é perdoador, o nosso rei é cheio de graça, misericórdia, amor e perdão. Como nós vamos nos comportar diferentes daquele que nos perdoou, dando a sua alma, dando a sua própria vida na cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados. O perdão para nós crentes, a capacidade de perdoar para nós crentes é um dos sinais da vida regenerada, porque nós não temos em nós mesmos capacidade ou disposição para perdoar, a menos que o Espírito Santo habilite o nosso coração, nós seremos capazes de perdoar. O perdão, como sinal de vida regenerada, nos conduz a olhar para a fraqueza do outro e a ter compaixão, misericórdia do outro, porque nós também tivemos um dia que alguém nos olhou com compaixão, graça, misericórdia e nos perdoou. A ausência de graça para perdoar aponta para um coração devedor. Significa que você ainda está em dívida se você não sabe perdoar. Você foi perdoado, mas você se segura à dívida e você quer cobrar do outro, e às vezes por coisa menor você não aprendeu a perdoar com o seu Senhor. Mateus 6, versos 14 e 15, no final da oração do Pai Nosso, o Senhor, nós lemos as palavras do Senhor dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. É claro que nós não estamos falando aqui da possibilidade de alguém crente, verdadeiramente regenerado, perder a graça da salvação porque não perdoou. Mas se é de fato um eleito do Senhor, um salvo pela graça do Senhor, que não é capaz de perdoar, ele será disciplinado pelo Senhor até aprender, porque o Senhor quer santificar e ele vai santificar todos os seus salvos. O Senhor vai te disciplinar, vai te corrigir, até que você aprenda a perdoar como Cristo perdoa. E nós vamos ter essa luta no nosso coração durante toda a nossa vida. Pessoas falhando conosco e nós tendo dificuldade de perdoar. Muitos casamentos estão acabando por causa da dificuldade de perdoar. Muitos filhos romperam com seus lares e nunca mais voltaram em suas casas por causa da dificuldade de perdoar. Irmãos que não se falam por causa da dificuldade de perdoar. Tudo está ligado à dureza do coração. Até o divórcio, o Senhor Jesus diz que o divórcio foi permitido por Moisés por causa da dureza do coração. A falta de perdão é que leva a esses rompimentos, essas quebras de laços familiares. E isso acontecerá na igreja também. Se nós não aprendermos do Senhor e perdoarmos como o Senhor perdoa, nós romperemos laços com os nossos irmãos na fé, mas haverá disciplina do Senhor. Haverá disciplina do Senhor até que sejamos corrigidos, até que aprendamos o perdão, até que aprendamos a oferecer perdão como Cristo nos oferece a graça do perdão. Mas aqueles que não foram transformados serão lançados na condenação, porque não podem ser perdoados, porque não se arrependeram e também não aprenderam a graça de perdoar. Jonathan Edwards,
falando sobre a graça do perdão, ele chama o perdão de a flor do Evangelho. E de fato é. O perdão coloca em evidência toda a mensagem do Evangelho. E ele diz assim: se essa flor não floresce em seu coração, talvez a raiz da graça ainda não esteja plantada lá. Se a flor do perdão não floresce em seu coração, talvez a raiz da graça ainda não esteja plantada lá. Porque se a raiz da graça está plantada no seu coração, o perdão florescerá. Você aprenderá do Senhor a perdoar. E eu não estou dizendo que é fácil perdoar, não me entendam mal, mas você fará aquilo que é devido, com dificuldades, mas fará, porque você quer obedecer ao seu Senhor e porque Ele concedeu a você a graça de agir corretamente para a glória dEle. Cristo, nessa parábola, é esse rei gracioso, perdoador do início da parábola, mas no final ele termina como o juiz que disciplina e pune, o juiz que corrige aquele que não sabe perdoar. E nós não podemos esquecer disso, que o Senhor Jesus é Salvador e juiz, que Ele é Salvador e Senhor, e que Ele salva, mas Ele corrige, que Ele salva, mas também condena. Nesse tempo que se chama hoje, que Paulo diz que é o tempo que se chama hoje, esse período de graça, onde a graça da salvação é apresentada a pecadores, esse tempo nós temos conhecido a Cristo como Salvador. Ele tem chamado a salvação e oferecido a graça do perdão. A sua primeira vinda foi como Salvador. E ele mesmo diz que não veio para julgar, mas veio para salvar a todo que crê. Mas o que não crê já está julgado, já está condenado. A sua segunda vinda, ele volta como juiz. Ele retorna como juiz de todos nós, para julgar bons e maus, justos e injustos, grandes e pequenos. E nós precisamos entender que nós vamos ter que nos apresentar perante aquele que tem o cetro da justiça em suas mãos. Por isso, meus irmãos, examine o seu coração. O perdão é uma marca dos filhos de Deus que foram perdoados. Há essa marca no seu coração? O perdão é uma marca dos redimidos. Há essa marca no seu coração? Se não há, é hora de chorar. É hora de clamar pelo Senhor que transforme o seu coração num coração gracioso e perdoador. Perdoe. Talvez você não consiga perdoar na medida ou na proporção que você foi perdoado por Deus, porque o seu perdão foi grandioso. Mas perdoe dívidas menores. Perdoe. Aquele homem foi perdoado de uma dívida gigantesca e não foi capaz de perdoar uma dívida menor. Talvez nós estejamos fazendo a mesma coisa. Fomos perdoados de uma dívida gigantesca do nosso pecado, mas não temos sido capazes de perdoar uma afronta do irmão, uma palavra mal falada do cônjuge, uma indiferença do outro. Nos magoamos, nos ressentimos, porque o irmão olhou para mim diferente, não falou comigo no final do culto, e guardamos esses ressentimentos e mágoas no coração e não somos capazes de perdoar. Examine o coração, perdoe de forma plena, abundante, perdoe de forma imerecida, porque quem precisa de perdão não merece perdão. Perdoe ainda assim, perdoe porque é assim que Deus perdoa. Perdoe porque é assim que Cristo nos dá perdão. Aprenda a perdoar. A parábola nos leva a voltar o nosso coração para o Evangelho. A parábola nos fala de graça, nos fala da graça do reino. O perdão recebido deve moldar o nosso coração e deve moldar o perdão oferecido. Sim, eu recebi perdão, eu devo oferecer perdão.
Nós fomos perdoados por Deus, e nós não fomos perdoados parcialmente, nós fomos perdoados abundantemente. Portanto, perdoemos abundantemente, sem condições, como aquelas que nós costumamos fazer. Olha, eu te perdoo, mas nunca mais eu confio. Eu te perdoo, mas fica no seu canto e eu fico no meu. Eu te perdoo, mas não quero mais conversa com você. Eu te perdoo, mas tira esse mas. Eu te perdoo e te acolho. Eu te perdoo e vou andar com você. E se errar de novo, 70 vezes 7. Foi essa a palavra do nosso Senhor. E se errar de novo, 70 vezes 7. Perdoe e perdoe e perdoe quantas vezes for necessário, porque é assim que o Senhor tem feito com você todos os dias, quando você confessa diariamente os seus pecados, e o que Ele faz graciosamente é te perdoar e te santificar. Portanto, perdoe. O rei perdoou sua dívida eterna. Como bom servo, perdoe as dívidas menores. Perdoe as dívidas dos seus irmãos, que é menor do que a dívida da qual você foi perdoado. O perdão que nós recebemos é o perdão que devemos oferecer. A graça com a qual nós somos alcançados é a graça que nós devemos estender. E se nós não estamos fazendo assim, nós não entendemos o perdão que recebemos. Lembremos a música, o vaso de alabastro. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu pode responder com gratidão e com graça. Só quem conhece. Parafraseando ou colocando em outras palavras, só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu pode amar e perdoar de igual modo. Pode amar e perdoar quem te ofendeu. Por isso, perdoe, porque você foi perdoado. Lembre que o seu rei te perdoou. Você, como servo, deve perdoar. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada pelo reino. Que nós possamos ir pelo caminho, perdoando e sendo perdoados. E assim o nosso rei seja glorificado através de nossas vidas. Prossigamos pelo rei e pelo reino. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pelo teu amor infinito, pelo teu perdão bendito, que foi estendido a nós quando nós nem merecíamos.